meus caros irmãos e amigos, nesta noite especial de domingo, nós temos mais um encontro de fé, a despeito de não podermos encontrar fisicamente, pelas razões já exaustivamente exaradas em todos os noticiários, mas isso não nos torna pessoas distantes. Estamos presentes em espírito, em comunhão, nos vídeos, nas mensagens que nós trocamos diariamente, né? E hoje não será diferente, nós temos uma palavra do Senhor para nos alentar nesse domingo especial. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia aí, em 2 Timóteo, capítulo de número 2. O texto é longo e eu vou ler apenas alguns versículos e você vai acompanhar o que nós vamos tentar explanar aqui na palavra para alimentar o nosso coração nesta noite. O apóstolo diz o seguinte ao seu filho na fé, Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E aí o apóstolo segue nos dando instruções, nos levando a um esclarecimento de como nós precisamos caminhar nesse mundo. O mundo é cheio de armadilhas, o mundo é cheio de enganação, o mundo é cheio de pegadinhas. E aqui na palavra nós temos que nos sintonizar naquilo que de fato é importante nesse momento de luta e de provação que nós estamos vivendo. E eu queria, de maneira bem singela, verificar aqui junto com os meus irmãos o que Paulo nos está propondo na palavra como instrução para que a gente possa viver nos tempos maus. Aliás, em todos os tempos, mas eu estou falando dos tempos maus porque os tempos maus são traiçoeiros. Eles trazem consigo uma certa capacidade de aterrorizar, de causar medo, de constranger e de nos deixar meio perplexos diante de perguntas que, do ponto de vista natural, a gente não sabe responder. Mas na palavra, quando a gente dobra o coração diante de Deus, a gente consegue achar a resposta que nós precisamos, aquilo que nós temos que encontrar como lenitivo para caminhar nos tempos maus. Uma das coisas que eu queria repartir com vocês é que, no meu entendimento, Paulo está falando que a primeira coisa que você e eu precisamos nesse momento é buscar força na graça de Deus. Nós não temos em nenhum outro lugar o equilíbrio necessário, a força necessária para encarar os momentos que nós estamos presenciando. Mas em Deus, que é gracioso, que é bondoso, que é fiel, que é justo, que é cuidadoso, Deus que nos deu graça o suficiente para viver. Graça, você já sabe, é favor dado a quem não merece, a caris divina, oferecida a nós através de Cristo Jesus e garantida também através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Paulo começa dizendo: Tu, pois, meu filho,
Olha bem a expressão de Paulo, dizendo que Timóteo era filho e nós também somos filhos. Você pode buscar força na graça divina para que o mundo à sua frente, ao seu redor, não se torne o seu terror, não se torne a causa de você sucumbir, mas pelo contrário, se torne o palco onde você vai exercitar a fé, a esperança, a dignidade do viver cristão, e você vai buscar alento nesse Deus gracioso que dispensou a nós vida e vida em abundância. Esse entendimento da palavra, essa analogia que Paulo fala, do crente como filho, do crente como soldado de Deus, depois do crente como atleta, do crente como lavrador e do crente como trabalhador. Você percebe que tudo isso está colocado como um desafio para nós, lavrador, trabalhador, como aquele que encontrou em Deus as responsabilidades espirituais e sociais. Do ponto de vista do lavrador, ele diz que ele come o fruto daquilo que ele trabalha. Do ponto de vista do atleta, ele diz que o atleta ganha a coroa ao final da sua corrida. E ele diz que um soldado que foi chamado para batalhar, ele batalha, ele luta, ele serve, ele caminha, ele não cansa, ele não desiste. Ele sabe que foi chamado para ser atleta, ele sabe que foi chamado para ser soldado, ele sabe que foi chamado para servir o tempo inteiro. Por esta razão, o meu desafio para você é que as instruções da palavra de Deus nos alcancem o coração de forma tal que isso se torne uma consciência viva do Evangelho de Jesus em nossa vida. Porque assim, quem tem consciência viva do Evangelho de Jesus, quem tem consciência clara do apoio de Deus na nossa caminhada, quem tem consciência clara da sua filiação em Deus, não precisa ficar preocupado com amanhã, não precisa ficar preocupado com os rompantes desse mundo que às vezes nos apresenta querendo nos solapar. Mas em Deus nós caminharemos. Ele diz que quem tem essa consciência, junto com essa consciência, ele tem a certeza que todo dia vai enfrentar provações. Verso 13 ele diz isso. Participe dos meus sofrimentos. É provação. Dividir luta. Paulo está chamando Timóteo para compartilhar com ele a dor, compartilhar com ele a angústia, compartilhar com ele as provações, compartilhar as tristezas. Paulo está chamando Timóteo para ser parceiro da vida, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos tristes e alegres da vida. E eu conclamo você, para que sejamos um coro bem forte de pessoas que entendem a graça de Deus e que, por entender essa graça, sabe dividir as lutas, sabe dividir as alegrias, sabe dividir os desafios. Como parceiro da vida, sabe distribuir palavra de alento uns para com os outros. É nesse momento de desafio que se percebe o verdadeiro amigo, o verdadeiro companheiro, o verdadeiro irmão, que percebe aquele que é solidário, percebe quem é que está com você no meio dos desafios. Ele diz também que o nosso grande desafio é estar sempre preparado para não esquecer do que é importante nessa hora, que é recorrer à palavra de Deus nesses momentos aflitivos. Está no verso 15, eu estou fazendo um apanhado bem ligeiro aqui de tudo. Nosso coração precisa estar sempre voltando à palavra de Deus nesses momentos de aflições, para poder conferir
o que é palavra de Deus, o que não é nessa hora. Porque nós estamos vivendo num tempo de profetadas. Tem gente falando o tempo inteiro aquilo que a palavra de Deus não falou. Tem gente querendo aparecer em cima da dor dos outros. Por esta razão que eu tenho aconselhado cada irmão da igreja a não buscar nisso o alento, mas abrir a palavra e em Deus buscar a mensagem, o ensino, a orientação para esse momento difícil. Porque Paulo disse, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para poder fazer o homem de Deus ser melhor cada dia. Por essa razão que nós precisamos nos reportar sempre à palavra nos momentos de aflições, para saber o que Deus tem para nós, tá? E esse é o momento da gente aproveitar a vida com coisa boa. No verso 16, ele nos aconselha a não viver uma vida de futilidade. Nesse momento agora, vamos aproveitar o que a vida nos oferece de melhor. O que a palavra de Deus nos oferece como fundamento para viver o melhor. Amadurecer de forma tal que não vivamos amarrados às paixões desse momento. Você já percebeu que a grana que muita gente juntou aí não está servindo para muita coisa? Você percebeu que as bolsas aonde se investiram tanto tempo com tanta ganância foram todas para o espaço? O petróleo, que era a alma do Oriente e do mundo civilizado, hoje está sendo vendido a preço negativo. Sabe por quê? Porque nada disso nunca sustentou a vida de ninguém. É tudo pueril, é uma ostentação falsa que não lhe garante a satisfação, que não te garante a paz, que não te garante a alegria, que não lhe garante o conforto da alma quando a dor atravessa no seu caminho. Por esta razão, o desafio da palavra é amadurecer todo dia para valorizar o que de fato tem valor. E uma das coisas que tem valor nesse momento é a família, você viu? De alguma forma, Deus jogou todo mundo dentro de casa para verificar o quão bom é estar em casa com a família. Tem um corinho que diz, fico feliz em ir para casa. É uma analogia, claro, que eu estou fazendo, mas eu quero falar de casa mesmo. Casa-lar, onde você e eu estamos desfrutando das alegrias de viver em comunhão. E uma outra coisa para terminar, o verso 23, olha o que ele disse aqui. Ó. O verso 23 é maravilhoso. Ele diz o seguinte, e repele questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É momento de viver em paz. O mundo já está atordoado de contendas. É briga na política, é briga nos negócios, é briga no governo, é briga nos ministérios, é briga para tudo quanto é canto. Nós não precisamos de mais brigas. Nós precisamos de vida, precisamos de paz, precisamos de harmonia. E isso nós só encontramos em Jesus. A sua palavra que nos ensina a viver com brandura. O verso 24. Ser brando, preparado para o ensino eficiente e procedente da palavra. Não é hora de confusão. É hora de preparar o nosso coração para viver em harmonia uns com os outros, respeito mútuo. Tu, porém, filho meu, seja forte na graça, seja forte em Deus, seja forte no Evangelho, seja forte na comunhão. Seja paciente nesse momento desafiador que você está vivendo. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. O Senhor está comigo, está com a sua vida, está com a sua família. O Senhor está com aqueles que o buscam nesse momento. Eu não quero que você perca a esperança. Eu não quero que você desanime. Eu não quero que você tenha medo. Eu só quero que você seja prudente, coerente, valorize a vida porque é um prêmio de Deus.
Valorize a vida, porque é um presente maravilhoso que Deus nos deu, tá bem? Instruções da palavra é o caminho. Buscar em Deus a resposta. Quando você se sentir angustiado, abra a palavra e leia. Busque em Deus a orientação. Quando você se sentir desanimado, busque na palavra de Deus o ânimo necessário para poder viver os dias maus. A Bíblia fala de dias maus, mas a Bíblia fala também que Jesus é Emanuel nos dias maus. Lá em Mateus 28, 20, ele disse: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Até aquele dia que ele vai descer nas nuvens, como diz a palavra, vai mandar os anjos tocarem as trombetas, convidando o seu povo para o grande encontro. E aí, nesse dia, estaremos todos com ele, livres dos dias maus, livres das pandemias, livres da angústia, livres do medo, livres da dor, livres da enfermidade, livres de todas as coisas. Mas até lá, a sua palavra é o nosso garante. A sua palavra é o nosso sustentáculo. É Ele quem diz que nós vamos buscar força nele o tempo inteiro. Ele diz que a força está na graça que nós temos através de Jesus Cristo. É esse Jesus de Nazaré que emergiu da sepultura com poder e glória para garantir a nós o triunfo da vitória. Tá? É esse Jesus que está vivo. E então Paulo chama Timóteo a levantar o coração e não ficar crendo em notícias de morte. Não ficar dando muita importância para aquilo que não tem, de fato, a importância necessária. E olhar para as coisas de Deus. Olhar para o alto. Olhar para a vida. Olhar com fé. E olhar como gente que recebeu o favor de Deus. Olhar como gente que conhece a graça. É isso que a igreja tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Eu tenho que fazer. Todos nós temos que fazer. Nós não temos outro chamado a não ser esse. O chamado da igreja é para andar com Deus. O chamado da igreja é para crer em Deus. O chamado da igreja é para confiar no favor bendito e gracioso de Deus. Você não pode perder essa oportunidade agora só porque está com o seu direito de ir e vir meio limitado. Você não pode reclamar de nada agora, porque a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou você acha que Deus não tem propósito? Você acha que Deus perdeu o controle da história só porque tem um vírus que você não conhece e ainda não sabe como detê-lo? Engano nosso. O salmista diz que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor é soberano. O Senhor é Deus. Quem não sabe das coisas, às vezes, somos nós. Quem é limitado somos nós, mas Deus é pleno, onisciente, onipresente e onipotente. E nele, com ele, por meio dele e para ele, eu e você viveremos, sem retroceder 1 milímetro. Vamos avançar, porque em Deus nós confiamos. Em Deus nós faremos proezas. Eu citei semana passada Êxodo, né? Êxodo 14, e queria voltar lá outra vez. Quando o povo estava atordoado, sem saber o que fazer, diante de um rei ímpio que queria destruí-los, Moisés disse: confie no Senhor, Ele está pelejando por vós e vós vencereis. Ele continua até hoje pelejando por nós e continuará pelejando por nós.
Essa é a palavra de Deus. Fortifica na graça e vamos caminhar. Fortifiquemos na graça de Deus e não retrocedamos. Não é dos fortes a vitória. A vitória é dos sinceros, dos fiéis, dos que amam o Senhor e daqueles que andam com Ele sem arredar o pé jamais. E é com esse Deus que nós vamos vencer todas as nossas lutas, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Se você crê nisso, diga amém, em nome de Jesus Cristo. E que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana, em nome de Cristo. Amém.